Fala, galera, voltamos aqui. André Fernandes dando sequência para você na aula de Excel, beleza? Mais uma etapa aí do nosso mini curso, tá? Em exercícios, tá? Aqui um oferecimento do professor André e do 3D Concurso, tá bom? Então, fica ligado aí, ó, vários cursos aí para você, vários temas, vários assuntos de informática num mini curso rápido aí para você, só a parte do filé aí para você se atentar. E lembre-se só, são só questões aplicadas em 2018. Presta atenção, peste, tá? Para quê? Para você aprofundar aí nos seus estudos, tá bom? No vídeo anterior, nós falamos o quê? Sobre alguns fundamentos, falamos como iniciar uma fórmula, de alguns intervalos, de operadores e de algumas referências, tá bom? Para quê? Para a gente introduzir aqui como você vai trabalhar as funções, beleza? Então, hoje nós vamos falar de 4 funções aqui. Cai não, ó, despenca, papai, viu? Fica muito atento nisso aqui. E o que eu vou falar para você? A função soma, ela tem a função de quê? De realizar o somatório de um intervalo de células. Ah, professor, sério? É isso mesmo. E aí nós vamos falar da sintaxe dela. A função C é uma função condicional, certo? Que ela apresenta um resultado se atender de forma verdadeira um teste e outro resultado se esse teste for falso. Nós vamos trabalhar ele também. Já a soma-se é uma junção desses dois aqui. Ele realiza o somatório de um intervalo se atender a alguns critérios, tá bom? Já a função PROC-V, qual é a função dela? Realizar uma procura, uma busca de forma vertical e retornar um valor, beleza? Então se liga só, nós vamos colocar aí, você coloca 2 funções aí no seu caderninho, nas suas anotações, tá? Funções, então olha só, nós vamos falar agora de funções. A primeira parte nós falamos de alguns fundamentos e agora nós vamos falar de algumas funções. E a primeira que eu quero te chamar a atenção é a função o quê? Soma. A função soma, ela realiza o somatório. Coloca aí, realiza o somatório de um intervalo. Realiza o somatório de um intervalo. E qual é a sintaxe dela? Qual é a estrutura dela? Qual é a sintaxe? Sintaxe, estrutura, como é que você tem que digitar lá dentro da sua fórmula. Sempre igual, não é isso que a gente viu que sempre começa com a igual, o nome da fórmula, soma, e aqui os parâmetros, o intervalo, ou seja, de A1 até B3, por exemplo. Certo? Então, perceba que aqui agora faz toda a diferença no mundo. Por quê? Se eu colocar o ponto e vírgula, lembra o que é o ponto e vírgula? Ele vai somar um valor e outro. E agora o ponto e vírgula, de um valor, de uma célula até outra. Então, é muito importante você, ó, fica atento nisso aqui. Por quê? Pega muita gente boa, certo? Só não vai pegar você, tá bom? Então, soma. Professor, a letra é maiúscula ou minúscula? Tanto faz, velho. Certo? Não é isso, não. O padrão é que seja em caixa alta, tá bom? Mas aí o Excel converte para tu, não se liga nisso, não. Fica de boa, porque tá tudo certo. Beleza? Então, soma, realiza o somatório de um valor. Muita atenção, porque de 1 até é diferente disso aqui, ó. A1, ponto e vírgula, B3. Por quê? Isso aqui representa o E, certo? Então, muita atenção nisso aí, muita atenção, chama atenção, a galera aí já me conhece, que eu repito muito isso, para não pegar os boca aberta por aí, beleza? Então, muita atenção nisso aí. Função soma, bem simplesinha, vamos evoluir. Então, letra A, função soma. A função se, que é a segunda que nós vamos ver agora, é uma função que muitas vezes assusta a galera, certo? Mas você pode ficar tranquilo. Porque ela é uma função condicional. O que é uma função condicional, papai? É aquela o quê? Que depende de uma condição, não é isso? Então perceba, lá em casa, falo isso sempre, a molecada, que são muito menino, mas lá em casa os moleques que chegam no final de ano quer o quê? Quer presente, não é isso? Então o que a gente faz? Papai, me dá um PlayStation 4, papai, me dá um trem. Claro, filho, claro que eu dou. Se você passar de ano, ganha. Se não, o quê? Não ganha. Não é taca, não pode. Ou ganha ou não ganha, certo?
ou ele ganha o presente ou não ganha, mas só ganha. O que define se ele ganha ou não ganha? Na minha condição, se passar de ano, certo? Então, olha a sintaxe da função se. Olha a sintaxe. Olha a estrutura. Sintaxe. Qual é a sintaxe? Qual é a estrutura da função se? Cara, é muito tranquilo. Olha só. Se. Aí você vai ter teste, ponto e vírgula, verdadeiro e o quê? Ponto e vírgula, falso. Se, teste, verdadeiro e falso. Olha só que doido. Não é isso? Se, teste, verdadeiro ou falso. Tranquilo. Tá, mas o que eu quero dizer? Igual, papai. Lembre sempre de se lembrar. Olha só. Igual. Papai, me dá um presente? Claro, filhão. Teste. Se você passar de ano, ganha. Se não, não ganha. Amor, deixa eu tomar uma com os meninos. Assistir o jogo do Mengão. Psh, claro, bem. Se você lavar as louças, pode. Se não, fique em casa. Então, sempre você vai ter o quê? Um teste. Não é isso? Se, meu filho, se você lavar a louça, papai, pode ir ao jogo. Se não, não pode, vai cuidar do menino. Certo? Então, a função condicional, a função C é uma função condicional. Meu filho já viu isso demais. Olha só. Quem lembra da época do arredonda lá no 2º grau? Se nota final for maior ou igual a 5, o que aparece no boletim? Aprovado. Olha que bonito. Não é isso? Meu filho já viu isso. Ou falso. Isso é nota final, não tem recuperação. Certo? Então, faz algum sentido para você essa estrutura? Olha só que coisa. Você vem aqui, separa. Olha aí. Parece a estrutura de cima? Parece? Claro, tem como o cidadão estar reprovado e aprovado ao mesmo tempo? Claro que não. Né? Então, a primeira parte é o quê? Teste. E depois é o quê? Verdadeiro. A estrutura do verdadeiro. E a outra? Falso. Tem como o cidadão estar reprovado e aprovado ao mesmo tempo? Só se for maluco, é ou não é? Se bem que agora o cara fica de dependência, não é? E tal, o cara reprova e não reprova. Mas na lógica não é assim, não. Teste, verdadeiro e falso. Se a nota final do cara for maior que 5, passa. Maior ou igual, porque 5 também passa, não arredonda, né? Maior ou igual a 5, aprovado. Se não, o quê? Reprovado. Então, olha só. Ou é um ou é outro. Como é que isso é na operação? Vamos imaginar que lá tem o quê? Nota final é igual ao quê? A nota final do cara tem lá. Então, vamos imaginar que o boletim dele tenha lá, na célula A1, seja esse valor aqui, tenha lá 4. Ele vai pegar. O que está em nota final? Nota final é igual ao quê? Nota final é igual a 4. 4 é maior ou igual a 5? 4 é maior ou igual a 5? Não, né? Só quando eu falar não, o que ele está dizendo? Não é igual a falso. Qual a estrutura que ele entra? Essa aqui. O que vai aparecer na célula é igual ao quê? Falso. Beleza? Então, essa é uma função que cai sempre e pega muita gente boa, tá bom? Então, muita atenção na função C, porque é uma função condicional. Papai, me dá o presente. Claro, se você passar de ano, ganha. Se não, não ganha. Amor, deixa eu tomar uma com o menino. Claro, se você lavar a louça, pode. Se não, não pode. Tá bom? Então, é uma função condicional. Existe uma condição. Então, toma nota disso aí, anota no seu caderno de revisão, repita várias vezes, certo? E nós vamos, talvez, copiar isso várias vezes no nosso caderno de revisão. Para quê? Para que essa estrutura fique latente, fique muito evidente para você. Dica, pegou uma função C na sua prova? Mantenha calma, faça o Mobral. O que é o Mobral? A sintaxe, copia na sua prova a mesma estrutura. Lembra da estrutura, certo? Não se preocupa, tá bom? Não se preocupa. Por quê? Porque você vai resolver uma etapa por vez, tá? Vou deixar depois uma dica para você só de função C com algumas funções mais complexas, tá bom? Professor, outra coisa.
a gente pode ter no Excel funções aninhadas. O que são funções aninhadas? Uma função dentro da outra, certo? Não se preocupe, porque você tem que sempre resolver uma por vez, beleza? Então, nós falamos da função soma e da função o quê? Se. Agora, eu tenho uma função chamada soma, olha o trem bagunhando, soma, se. Agora, o que vai fazer a função soma-se? Ele vai realizar um somatório se atender a um critério. Certo? Então, olha só. Igual, soma-se, certo? Intervalo de busca, ponto e vírgula, critérios. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Soma-se é igual soma-se um intervalo da busca, não é isso? Ponto e vírgula. O critério, ponto e vírgula, intervalo de quem? Da soma. Intervalo da soma. Então, olha só. Soma-se, intervalo, critério e da soma. Imagina você que você quer realizar o somatório de uma planilha. Tá? Então, você tem lá nome dos funcionários. Um exemplo. Nome dos funcionários. Olha que legal. Funcionários. Funcionários. Sexo. Salário. Então, perceba, eu vou ter aqui, e aqui eu quero o total do salário das meninas, das mulheres. Então, perceba, eu quero um resultado que me dê apenas o quê? O salário das meninas, certo? Das mulheres da empresa. Então, olha só. Aqui eu tenho a Paula. Aqui eu tenho o José. Aqui eu tenho a Poliana. Olha aí, ó. Homenagem. E aqui eu tenho quem? O Lucas. Certo? Então, eu tenho aqui os meus funcionários. Perfeito? Então, olha só. Eu tenho lá o sexo da Paula, M. Não é mulher, não. Feminino, desculpa. Fez uma operação aí. M. Feminino. Certo? Aqui eu vou ter as meninas. R$2.000. José, 1.500. A Poliana, vou colocar 4, senão ela põe em casa. E Lucas, eu vou colocar 3.000. Beleza, eu quero fazer uma soma só para saber o salário das meninas, certo? Que aqui para a gente vai dar quanto? O salário das meninas. Quem é menina aqui? Paula e a Poliana. Então, o somatório do salário das meninas vai dar quanto? R$6.000. Beleza? Então, eu poderia ir lá e selecionar. O que eu vou colocar aqui? Uma função soma-se. Só que eu vou colocar lá em cima, para ficar mais fácil para você visualizar. Então, como que eu ia retornar o salário apenas das meninas? Apenas das meninas. Então, vou colocar aqui para você, ó. Coluna A, coluna B e coluna C. Certo? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e linha 6. Lembrando, vendo aqui que aqui está mesclado. Tá? Então, puxa uma setinha e coloca aí, mesclar. Junta duas ou mais células, mesclar, isso que eu fiz aqui. Junta duas ou mais células para formar uma e centraliza o conteúdo do texto. Certo? O texto da célula. Tá bom? Então, essa é a função o quê? Mesclar. Eu já sei disso aí, André. Beleza, mas o que eu quero te falar, uma observação.
Se uma célula tiver com mais de um valor, por exemplo, Paula, José e Poliana, e eu quiser transformar em uma com mais de um valor, o valor que permanece é sempre o mais de cima e o da esquerda. Beleza? Se liga só nisso aí. Mas para você não desfocar, só uma observaçãozinha para você ficar atento. CESP gosta. Então, olha só. Eu vou colocar a fórmula que seria aqui. Igual, soma-se. Perfeito. O intervalo da busca, ou seja, onde que eu vou buscar, não é isso? Então, eu vou percorrer um intervalo. Que intervalo? Eu vou percorrer todo esse intervalo aqui. Tá joia? Então, bora lá. Vou pegar aqui da célula A2, da célula A2, por exemplo, até a célula C5. Posso fazer isso? Até a célula o quê? C5. Tá joia? Vou percorrer tudo. Qual é o critério que eu vou buscar? Não, deixa eu fazer mais específico para você aqui. Da célula B2, fica menor. Da célula B2 até a célula o quê? B5. Então, eu quero só o salário de quem? Da menina. Certo? E qual é o critério que eu vou colocar? Eu não quero o da menina, o sexo feminino, não é isso? E qual é o intervalo da soma? De C2 até o quê? C5. De C2 até C5. Perfeito? Então, olha só. Eu vou pegar e vou percorrer todo esse intervalo aqui. Vou percorrer todo esse intervalo para ver se eu acho qual o critério. F. E nas linhas que eu pegar esse critério F, o que eu vou fazer? Vou somar a linha correspondente nesse intervalo. Então, vou somar esse e vou somar o quê? Esse, certo? Lá embaixo. Então, soma C, tá bom? É a mistura de somatório se atender a um critério. Se eu atender esse critério de feminino, o que eu faço? Somo. Beleza? Fez sentido para você? Fica ligado nisso aí que FCC e ADES têm cobrado muito essa função. Beleza? Então, fica atento nisso aí, tá bom? Então, essa foi a nossa terceira funçãozinha aqui, que cai demais, galerinha. Fica atento nisso aí. Então, vou apagar aqui e nós vamos ver mais uma, a função PROC-V, tá bom? Função PROC-V, ela realiza uma procura vertical, como eu falei lá no início dos vídeos, certo? Uma procura o quê? Vertical. Procura vertical. Perfeito, André. Ele vai fazer uma procura vertical. Tá, então eu já vou colocar para você aqui a estrutura da PROC-V. D, não é isso? PROC-V. Tá gostando aí, Peste? Continue. Eu tenho um vídeo, tem um videozinho também só sobre PROC-V, tá? Você pode procurar aí no canal aí só sobre PROC-V. Aí tu fica repetindo direto aí até você entender. Cai não, despenca. Viu? É bom você ficar esperto. Por quê? Por que eu estou chamando sua atenção nisso aqui? Nós estamos aqui para trilhar o seu caminho de aprovação, para você tomar posse. Estou falando para você chegar na prova e arregaçar, papai. Entendeu? Para com essa mentalidade de ser aprovado. Isso não existe. Certo? Ser aprovado é não ser eliminado do concurso. Beleza? E pessoas que têm um mindset, têm um pensamento de que deve estar dentro das vagas, não pode fugir de conteúdo, tem que cair para dentro. Então, o que todo mundo foge, igual o PROC-V, certo? A grande maioria tem medo, você tem que o quê? Enfrentar, beleza? Fez sentido para você? Olha a sintaxe aqui, ó, sintaxe. Vem com a gente aqui. Eu vou colocar igual, PROC-V, nome da função, valor a procurar, certo? Intervalo da procura, ou seja, o intervalo que ele vai procurar, beleza? A posição de retorno. E a exatidão da busca, ou seja, se eu quero uma busca exata ou aproximada. Funciona assim.
você vai pegar um valor que está numa coluna e vai percorrer uma coluna, certo? Uma coluna. A partir do momento que você achar esse valor, você vai percorrer na lateral dele e retornar um valor. Bora parar de palhaçada, professor? Vamos falar aqui. Vamos imaginar que eu tenha alguns campos aqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenha códigos de cidade. Código de cidade, calma aí. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, código, a cidade e a população. Bem curtinho aqui, só para você ficar esperto. Só para você entender a dinâmica do negócio. Certo? Vamos imaginar que o código 01 seja o DF. 2 milhões de habitantes. Um exemplo, galera. Larga de ser perturbado. Na cidade 2 é São Paulo. São Paulo. 15 milhões. Um exemplo, peste. Na cidade 3, eu tenho aí Minas Gerais. Ô, Minas Gerais! Quem conhece tem saudade demais. 8 milhões, bora lá. Certo? Vamos lá. Aí você vai digitar em uma célula qualquer. Você vai digitar em uma célula qualquer um código e esse código vai te retornar qual é a cidade. Então, você digita o código e ele retorna quem? A cidade. Então, você vai colocar a PROC-V nessa célula aqui. Certo? Vamos colocar aqui, ó. Imagine que aqui seja a coluna A, B, C. Aqui linha 1, que está o cabeçalho, linha 2, linha 3 e linha 4. Perfeito? Então, olha só, você vai digitar um número aqui. Eu vou digitar um número aqui. 3, por exemplo. Digitei 3. O que ele vai trazer para mim? Ele vai percorrer, ó, de forma vertical. Ele vai vir aqui, ó. É 3? Não. É o 3? Não. É o 3? É o 3. O que ele quer retornar aqui nesse caso? Qual é a cidade? Então, no código 3, quem é a cidade? Minas Gerais. Beleza? Então, essa é a ideia. Aqui está de boa, né, professor? Tem 3 linhas. Agora imagina, 1000 linhas. Você não vai sair percorrendo uma por uma. Então, quando eu digitar ali o código, ele vai percorrer um intervalo, certo? O valor que ele vai procurar. Quem é? Esse valor aqui. E ele vai percorrer, ó. Certo? E quando ele achar, ele vai retornar qual posição? No nosso exemplo aqui, a posição 2, certo? Que é a cidade. Tá? Professor, como é que é esse negócio da posição? Eu vou definir aqui o meu intervalo da minha procura. Eu já defino aqui. E aqui, cada intervalo aqui nesse caso, tem uma coluna, 2 colunas e o quê? 3 colunas. Nesse caso que eu quero cidades, qual é a coluna que eu quero? A coluna 2. Perfeito? A coluna 2. Então, perceba, eu tenho a coluna 2, mas eu poderia querer aqui, por exemplo, a população desse código? Poderia. Aí eu ia querer qual? A coluna 3. Bora fazer aqui na prática. Como é que você vai entender? Vou apagar aqui em cima. Vamos montar uma função, uma fórmula, para retornar a cidade aqui. Igual PROC-V. Igual PROC-V. Procura vertical, ó. Procura vertical. Qual é o valor que ele vai procurar, papai? Ele vai procurar esse valor, que a gente está chamando de 3. Mas imagine que isso aqui eu coloquei lá na célula, na coluna G, e aqui está na H, lá para frente. G e H. Só que aqui é linha 8. Então, G8 e H8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que está em G8. Vou pegar o valor que está em G8. Eu poderia colocar o 03 direto? Poderia, mas ele ia só achar o 3. Então, eu vou colocar para ele percorrer sem estabelecer um valor determinado. Então, o valor que tiver lá. G8. Então, eu vou pegar G8 e vou procurar de forma vertical. O valor aqui é o mesmo que está em G8? Não. O valor aqui é o mesmo que está lá em G8? Não.
O valor aqui é o mesmo que está em G8? É. Então, quando eu achar o valor igual, o que eu vou retornar? Eu vou retornar... Ah, e onde eu vou procurar isso? Onde eu vou procurar esse valor? Vou pegar o valor que está lá em G8 e vou percorrer. Mas vou percorrer qual endereço? Qual intervalo? Vou procurar de A1, não é isso? De A1 até o quê? C4. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou pegar de A1 até o quê? C4. Certo? Então, eu vou percorrer todo esse intervalo aqui até achar o valor que está lá. Beleza. Quando eu achar o valor, achei o 3 e retornar na posição, qual é a posição que eu quero retornar? Ali eu quero as cidades. Então, no meu intervalo, qual é a coluna que eu quero retornar? A de cidade, que está na coluna 2. Então, eu vou retornar o quê? 2. Certo? A minha quarta etapa é a exatidão. Se eu quero uma procura exata ou uma procura o quê? Aproximada. Como é que eu vou definir isso? Se eu escrever aqui o termo verdadeiro, ele vai me retornar um valor o quê? Aproximado. Então aqui a procura é o quê? Aproximado. Já te explico. Se eu escrever aqui falso, eu posso escrever ou falso ou verdadeiro. O valor tem que ser o quê? Exato. Professor, fiquei doidão agora. É assim, se lá eu digitar 3, o único valor que ele pode retornar, uma cidade é o quê? Se for aproximado, se for exato. Se for exato, ele só pode retornar o valor 3. Certo? Se eu digitar aqui 4, por exemplo, tem a posição 4 aqui no nosso exemplo? 4 não tem, então. É 4? Não. É 4? Não. É 4? Não. Opa, não tem 4 no meu intervalo. Então, se for uma procura exata, ele não achou 4, então ele vai retornar aqui o quê? Erro. Erro. Certo? Porque ele não encontrou, então ele vai encontrar um erro. Agora, se eu digitei 4 e ele está como verdadeiro, ou seja, fazendo uma procura aproximada, ele vai retornar o mais próximo. Então é aqui, ó, peguei aqui no G8, o valor 4, vou percorrer o intervalo de A1 até o quê? C4. Quando eu achar, qual o retorno que eu vou dar? Da segunda posição. Quem é a segunda posição? A coluna de cidades. Beleza? E no aproximado. Então, eu peguei lá o que está em G8. Esse é 4? Não. Esse é 4? Não. Esse é 4? Não. Tem 4? Não. Então, o que ele retorna? Exatamente o anterior. Ele vai retornar o quê? O valor de 3, que é o quê? Minas Gerais. Mesmo você tendo digitado lá 4. Beleza? Por quê? Se você tiver escrito aqui como verdadeiro, ou seja, aproximado, ele vai retornar o mais próximo, o mais aproximado. Que nesse caso aqui é quem? Minas Gerais. Tá bom? Se você digitar falso, ele vai procurar exatamente o que você digitou. Agora, o que eu chamo a atenção para você? Essa planilha que você vai aplicar o PROC-V, ele tem que estar o quê? Tem que estar devidamente organizado, em ordem o quê? Crescente, porque imagina só. Você digitou aqui 2. Você digitou 2. E lá está como o quê? Como tanto faz, como verdadeiro ou aproximado. É 2? Não. É 3? Opa, já passou do 2. Mas o 2 está aqui. Mas se ele já não vai achar o 2, se for aproximado, quem que ele retorna? 1. Se for exato, o que ele faz? Já retorna erro. Porque ele chegou no 3, pressupõe-se que o quê? Que o 3 é maior que o 2. Pressupõe não. Não é isso? Então o Excel ele vai achar lá esse valor e vai retornar o anterior se for aproximado ou o erro se for falso. Então, é muito importante o quê? Que esteja ordenado de forma crescente. Beleza? Gostaram desse vídeo? Uma aula mais técnica, mas muito importante para a sua preparação. Beleza? Fez sentido para você esse vídeo? Gostou? Deixa a sua curtida, deixa os seus comentários, tá bom? Dá o seu like aí, assina o canal, que é uma forma de você retribuir o carinho que eu preparei esse curso, o carinho que a gente está empenhando aí para melhorar a sua preparação. Beleza? Um forte abraço e lembra só, no próximo vídeo, questões. Beleza? Não entendeu essa aula aqui? Veja várias vezes, manda aí para mim as suas dúvidas que eu vou te ajudar. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!